Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Hoje tá chat lotado aqui, que bacana. Bom dia, grande Gabriel, William, Matheus, Alencar, sempre presente o Alencar nas nossas aulas, Beatriz, Samuel. E os polos? Estou vendo pelo menos a galerinha que eu já estou visualizando aqui nas mensagens anteriores. Também tá bonito aqui o chat pelo IPTV. Bom dia, Eliseu Martins, Pimenteiras, Queimada Nova, Ribeiro Gonçalves, Uruçuí, Piauí. Sejam bem-vindos a todos a mais uma aula de matemática, primeira série do ensino médio. Vocês que já vêm acompanhando as aulas, já sabem o que está sendo discutido, já sabem o que está sendo apresentado. As duas últimas funções letivas para a primeira série. Olha aí, mais gente chegando. José William, bom dia, José William, Natália, Beatriz. A gente visualizou nas nossas últimas aulas, pelo menos nas últimas semanas, função exponencial, onde a gente priorizou a fundamentação. O pessoal acaba dizendo que função exponencial é difícil, e nem tanto é exponencial, mas a que nós trouxemos hoje. Já dá para espiar ali atrás? Deixa eu ver. Dá, professor, desse lado de cá. Dá para ver, não dá? O conteúdo. Professor, tópico novo. É a nova função que o pessoal diz que é muito difícil, que o Enem quando cobra, não, William, é muito complicada a função logarítmica. Eu vou bater na mesma tecla. Você estava nas nossas aulas anteriores? Se não estava, a primeira coisa que eu vou pedir é dar uma olhada lá na plataforma do canal Educação, ver no horáriozinho disponível tudo que nós já conversamos de potência até o estudo das equações exponenciais. Por quê? Tanto função exponencial como função logarítmica, aluno, eu tenho que saber fazer cálculo com potência, fazer cálculo com raiz. Se eu me enrolo um pouco com potência, eu vou dizer que a função exponencial e que a função logarítmica é difícil. Obrigatoriamente. Por quê? Porque o logaritmo é função exponencial, a função exponencial é função logarítmica. Eu estou sempre falando da mesma coisa. Eu vou estar constantemente repetindo uma dicasinha que é para facilitar o teu pensar. Os alunos já chegaram para mim e disseram, professor, olha, eu até sei fazer cálculo com potência, eu sei tirar uma raiz quadrada, se ela não for uma raiz quadrada muito grande, mas eu começo a fazer minha conta, que aí sei uma hora que eu travo, parei. Ei, professor, não sei nem para onde é que eu vou mais. Então, quando você chegar neste conteúdo que a gente está, tanto passado, função exponencial, como função logarítmica, eu vou pedir que você faça o seguinte, repete comigo, tudo que eu puder escrever na forma de potência, eu escrevo na forma de potência. Tudo que eu puder escrever na forma de fração, eu escrevo na forma de fração. Se possível, na forma de fração irredutível, com algumas exceções. E ali ficou diferente. Deixa eu ver, é a Ariadna, diferente o nome, bonito. Ariadna, bom dia, Ariadna, seja bem-vinda. E aí, Santa Rosa do Piauí, também conectada com a gente pelo IPTV. Vamos lá iniciar. Eu vou começar hoje. Hoje é a primeira aula de função logarítmica. Então, quando você chegar na segunda série do ensino médio, que algum colega disser, professor, sabe o que é que eu achei difícil no primeiro ano? O cara vai dizer para ti, professor, é função logarítmica. Pensa num negócio difícil. Aí você vai olhar, como assim difícil? É só saber potência, é só saber raiz. E a gente vai justificar isso durante a apresentação da aula. Vamos lá? Vem cá comigo. Na tela, já deu para vocês darem uma espiada. Função logarítmica, a gente vai falar desde o simples cálculo do logaritmo de um número natural, tá bom? Ao, professor, cálculo das equações logarítmicas e finalizando o estudo da função logarítmica. A ideia principal, olha só, eu vou estar apresentando esse conteúdo para vocês, função logarítmica. A função logarítmica nada mais é do que uma relação, professor, entre função exponencial e logaritmo. Então, coloca na tua cabeça que função exponencial e logarítmica é a mesma coisa, professor. A ideia da aula de hoje é você reconhecer o logaritmo, entender como que fazemos para calcular um logaritmo, para depois a gente adentrar no estudo das funções. Então, vamos lá com as definições. Eu estou com os dois chats ao vivo, tá bom? Chat do YouTube ao vivo, chat do IPTV. Como é que funciona o aprendizado em si? Cara, surgiu a dúvida, meninos e meninas, você pergunte 1, 2, 3, quantas vezes você achar necessário. Não vá se preocupar com o que o seu colega da escola vai pensar. Você está perguntando isso é muito bom. Deixa o cara para lá.
Pergunta mesmo. Você que está no YouTube, você mesmo que tem que perguntar. Não tem ninguém pertinho de você. Você está assistindo a aula de casa. Então dá de você perguntar quantas vezes você quiser. Não é verdade, Gabriel? Vamos lá. Professor, o que é que a gente entende por logaritmo? Vou me utilizar aqui de uma linguagem bem matemática, depois a gente traduz, professor. Dados A e B, números reais positivos com A diferente de 1. O A nunca pode ser 1, professor. O logaritmo de B na base A é um número real x tal que A elevado a x igual a B. Professor, não entendi nada. Traduz para mim. Primeiro, reconhecer visualmente um logaritmo. Vou ser bem prático com vocês. Eu tenho aqui log, professor, estou vendo aqui o log, professor. Aí ele disse que o logaritmo de um número B na base A, professor, sempre pode ser escrito na forma de uma equação exponencial. Ele está dizendo que, vou já repetir para você, esse númerozinho aqui, que eu vou dar o destaque para você, você já vai aprendendo logo, ó. Ser bem prático, começar a falar muito da teoria, aí você vai começar a se complicar, você vai precisar saber fazer o cálculo do logaritmo. Depois que eu entender a conta, aí a gente vai para a aplicação prática, que é o que vocês perguntam, onde é que eu vou usar isso na minha vida? Vamos aprender a fazer a conta, que aí depois eu mostro a aplicação para vocês. Mas nós temos muitas aplicações e às vezes a gente nem se dá conta disso. Vocês sabiam que é esse cara aí que trabalha com alguns fenômenos naturais do nosso planeta? Vocês já ouviram falar em terremoto? Já. Até um tempo atrás, lá na Ásia, estava tendo terremoto pra caramba. E tem um aparelhozinho que mede, professor, o grau do terremoto. Vocês lembram lá, um tal de uma escala. Fica lá, tipo uma ampulhetazinha, calculando lá o nível. Tsunami, professor. Vocês sabem que a boa parte dos tsunamis que acontecem, nada mais são do que terremotos que acontecem, professor, lá debaixo da água, professor. Ó, o Gabriel já colocou pra gente lá. É esse cara aí que calcula a intensidade do terremoto, se é a intensidade nível 1, nível 2, nível 3, que é para os caras já conseguir se controlar. Olha onde é que o logaritmo trabalha para mim. Eu tenho certeza que vocês já viram algum filme, gente, de dinossauro. Ave Maria, toda hora passa na TV aquele Jurassic Park. Aí os caras fazem lá, professor, pegam uns fósseis, que tem não sei quantos milhões de anos. Vocês já se perguntaram, o cara chegou lá, o arqueólogo, fazendo lá as suas escavações, professor, aí encontrou aquela ossada lá do dinossauro. Ah, não, esse dinossauro aqui, ele olhou para ele aqui, professor, esse aqui tem exatamente 1.466.022 anos de idade, que ele já está aqui enterrado. Como é que essa criatura sabe disso? Como é que ele fez isso? Ele fez um experimento lá, com um tal de um carbono, acho que é carbono 14, não lembro direito, mas o cálculo em si, para obter a datação dessas coisas, múmia lá do Egito antigo, objetos que estão há muito tempo na evolução humana, professor, quem me ajuda é esse cara aí. Aí tu vai dizer, onde é que eu vou usar isso da minha vida? Cara, não sei se você vai usar na prática, mas você tem que compreender isso aí, até para compreender a tua história e o teu dia a dia. Beleza? Prof, volta lá para a história do logaritmo. Então, para facilitar, gente, eu não gosto muito de estar complicando a vida de vocês. Eu gosto mesmo é de facilitar, que é justamente para tu olhar para o conteúdo, tu já dizer assim para mim, professor, nunca pensei que esse conteúdo fosse só isso. Cara, aqui no logaritmo vai ser um número, gente. Esse número é a tua base do logaritmo. O númerozinho que tiver ali embaixo, que eu circulei de azul, é a tua base. E, professor, esse número B aqui, ó, que também vai ser um número, não vai te preocupar com esse monte de letra. Esse B aqui, ele é o nosso chamado logaritmando. Então, no logaritmo, é o logger, aí tem aquele B e tem aquele A, professor. Toda vez que eu tiver um logaritmo, ele já deixou claro para mim. O logaritmo de B na base A é um número real tal que A elevado a X é igual a B. O que ele só está dizendo para mim é que para você resolver um logaritmo, esse logaritmo ele tem que se converter em uma equação exponencial, onde a base do logaritmo é a base da tua potência,
a base do teu logaritmo é a base da tua potência, onde tu vai fazer isso aqui. Isso aqui vai ser igual a um resultado que eu quero descobrir. Esse x que eu estou colocando aqui, queridos, este x que eu estou colocando, ele sim é que recebe o nome de logaritmo. Então, eu vou ter aquele azinho, é a base, eu vou ter aquele número b, que é o logaritmando, e o resultado da conta que eu vou fazer, professor, é que é chamado de logaritmo. Então, professor, todo logaritmo pode ser escrito na forma de uma equação exponencial. Se você ainda estiver achando complicado de entender o que eu acabei de falar, fica tranquilo, porque quando eu começar a colocar exemplos, com números mesmo, vai ficar mais fácil de você entender. Então, o que é que eu quero de você nesse exato momento? Que você olhe para essa expressão, professor, lógico que eu estou olhando para isso aí, eu sei que isso aí é um logaritmo, está escrito log ali. Só se eu tivesse com problema nos meus enxergantes, o que é que eu tenho que entender? Eu estou olhando para aquele cara ali, no lugar daquele B vai ser um número, no lugar daquele A vai ser um número. Só tem um único cuidado, o A, ele nunca pode ser 1, professor. Então, vamos lá, professor. Nessa situação que você tem aqui, já até coloquei este A, que você tem aqui, ó, a única condição é que ele tem que ser diferente de 1. Ele não pode ser 1. Bacana? Professor, só entendo com exemplo. Olha um monte de exemplo de logaritmo aí. Ali, professor, como é que eu vou ler? Logaritmo de 36 na base 6 é 2. Logaritmo de 36 na base 6 é 2. Por quê, professor? Porque se você pegar 6 elevado a 2, dá o 36. Logaritmo de 1 na base 10 é 0. Por quê? Porque 10 elevado a 0 dá 1. Professor, logaritmo de 0,5 na base 2 é igual a menos 1, professor. Por quê? Porque 2 elevado a menos 1 é 0,5. Professor, não estou entendendo essas contas, não. Como é que chega nesse resultado? Eu vou fazer literalmente com vocês. Logaritmo de 12 na base raiz cúbica de 12 é 13. Por quê? Porque raiz cúbica de 12 elevado a 3 é igual a 12. Entendeu? Não? Professor, vamos lá. Toda vez que eu estiver trabalhando com logaritmos, eu quero que você entenda, vou até repetir novamente aqui, que quando você tiver logaritmo de B na base A, que é igual a x, você sempre vai estar escrevendo, professor, esse logaritmo na forma de uma equação exponencial. Você vai começar pegando a base, que é A, elevado ao resultado, que é x, vai ser sempre igual ao seu logaritmando. E transformando este logaritmo numa equação exponencial, o desenvolvimento vai se dar da mesma forma que nós apresentamos nas aulas anteriores. Como é que nós resolvemos uma equação exponencial? Nós temos que fazer com que primeiro membro e segundo membro se tornem potências de mesma base. Só que, gente, existem alguns logaritmos que eu não preciso fazer conta. Sabia? Tem alguns logaritmos que eu não preciso fazer conta. E existem outras situações também que eu tenho que levar em consideração quando visualizar ou não uma base. Professor, a base de um logaritmo, deixa eu ver se eu coloquei aqui o espaço. A base de um logaritmo, professor, é esse númerozinho que fica aqui, ó, embaixo, ó. Isso aqui é a base do meu logaritmo. Só que quando a base do teu logaritmo é 10, ela não precisa ser escrita. Ou seja, eu posso dizer, professor, que esse logaritmo de 1 na base 10, eu posso falar apenas logaritmo de 1. O que é que eu estou querendo colocar para vocês? Eu estou querendo colocar para vocês que se vocês não enxergarem a base, ou seja, se a sua base ela for omitida, bote na sua cabeça que ela não é que ela não exista, ela existe, só que ela vale 10. Se você não enxergar a base, é porque ela sempre vale 10. Tudo bem até aí? Perguntem qualquer coisa. Prof, vamos lá.
Já adiantei, mas vou reforçar. Existem algumas condições de existência. Eu não posso usar qualquer valor do jeito que quiser. Uma delas eu já coloquei para vocês. A base do meu logaritmo tem que ser um número diferente de 1. Mas não só a base ser um número diferente de 1. A base ela também tem que ser um número positivo. O logaritmano também tem que ser um número positivo, senão não dá para a gente fazer conta. Ou seja, dentro de um logaritmo, o número que tiver no lugar do B tem que ser maior que 0, o número que tiver no lugar do A tem que ser maior que 0, e o número que tiver no lugar do A não pode ser 1. Jamais, professor. Ou seja, o logaritmano B tem que ser maior que 0, o cara que está aqui, ó, o cara que está aqui, ele tem que ser um número maior que 0. Professor, o cara que está na base, professor, o Azinho aqui, ó. Ah, mas aí vai cobrir todo, se eu vou colocar nessa cor. Vou só sublinhar aqui. O Azinho, professor, tem que ser um número maior que 0 e diferente de 1. São as minhas condições de existência para um logaritmo. Agora a parte mais importante que vocês estavam esperando. Saber resolver um logaritmo. Tenho certeza que todo mundo deve estar ansioso. É a primeira vez para muitos o conteúdo, não é? E eu tenho certeza que vocês já ouviram falar dele, já ouviram falar mal do conteúdo, né? Como sendo um conteúdo complicado, como sendo um conteúdo difícil. Vamos ver se vocês estavam prestando atenção. Eu tenho aí, professor, 5 logaritmos para vocês resolverem para mim. O que eu estou querendo de vocês? Eu quero que vocês achem o valor de x de cada um daqueles logaritmos. Então eu vou começar fazendo uma pergunta bem simples. Vamos fazer de um por um, deixa eu botar só a letra A para a gente analisar. E eu vou fazer a primeira pergunta para vocês. Olha para esse logaritmo, estão olhando? Todo mundo, YouTube, IPTV? Os dois podem estar participando, tá bom? Quem é a base desse logaritmo? Quem é a base? Pode colocar no chat, é só para me ver mesmo. Ah, professor, mas é muito fácil essa sua pergunta. Coloca lá. Se é fácil, é mais rápido ainda de você entender. Por incrível que pareça, a confusão acontece em reconhecer base logaritmando. Não sei por quê. Quem é a base? Estou olhando para esse logaritmo aí. Quem é a base? E aí, ninguém? Não acredito. Nem do IPTV, nem do YouTube? A base, Gabriel, base? Quero a base. Você já está me dando o resultado. Eu quero só a base, homem. Devagar, calma. Deixa eu ver se o resultado é isso mesmo. Você já é a resposta. Tu já foi além. Tu tá igual o Buzz Lightyear, é o infinito e além. Calma. Que para muitos aqui é a primeira vez que estão vendo o conteúdo. Quem é a base desse logaritmo? Professor, eu acho que eu não estava prestando atenção, mas eu vou repetir aqui. Gente, a base é esse númerozinho daqui, gente. Eu vou anotar de novo aqui do lado, ó. Em todo log, eu tenho esse númerozinho aqui embaixo, professor, que é a minha base. Tenho esse aqui em cima, tenho o x. Ou seja, o 2 ali é o A. O 2 é o A. Valeu, Alencar. A base, deixa eu botar lá, base 16, não, Gabriel, contrário. Contrário. A base é sempre esse aqui que fica embaixo, ó, Gabriel. Aqui é a minha base. Esse de cima é que é o meu logaritmando, professor. Então, ali nós temos um logaritmo de 16 na base 2. Isso, o Alencar colocou para mim. Por que eu tenho que reconhecer primeiro a base, gente? Por que eu tenho que reconhecer a base? Porque a resolução de qualquer logaritmo, a resolução de qualquer logaritmo, gente, se dá transformando, professor, esse logaritmo numa equação exponencial. Esse x aqui, professor, é o que nós chamamos de logaritmo. E aí, tudo bem. Professor, então como é que funciona? Você pega a base, olha como é que você vai fazer para resolver, gente, é muito fácil. Você pega a base, quem é a base, professor? 2. Você eleva ao resultado que você quer descobrir aqui, que nos caso vai ser x, é igual ao teu logaritmando, que é 16. Aí tu pode me perguntar, toda vez, professor, é assim?
Isso. Agora sim, Gabriel. Base 2, logaritmando 16. Perfeito. Professor, toda vez eu pego a base, eleva o logaritmo, eleva o resultado, igual ao logaritmando. Toda vez? Gente. Toda vez, Zé William. E agora, professor? Gente, eu não vou resolver o logaritmo. Eu vou resolver a equação exponencial. O resultado dessa equação exponencial, gente, é o resultado daquele logaritmo. Nas aulas passadas, quem estava e quem não estava, como é que eu resolvo uma equação logarítmica? Eu tenho que fazer com que o primeiro membro e o segundo membro se tornem potências de mesma base. Isso. Tranquilo, Gabriel. Eu pensei desse jeito também. Então, aqui, gente, eu cheguei aqui. Professor, e agora? Não sei o que é que eu faço. Comecinho da aula de hoje, nas aulas anteriores, vou reforçar contigo. Tudo o que eu puder escrever na forma de potência, eu escrevo na forma de potência. Tudo que eu puder escrever na forma de fração, escrevo na forma de fração. No caso, professor, o senhor tem aqui 2 elevado a x, que está na forma de potência. Eu vou pegar aquele 16 e vou escrever na forma de potência. Professor, o 16 na forma de potência dá quanto? O 16 na forma de potência. Professor, se eu não souber de cabeça, mas 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Tudo que eu puder escrever na forma de potência, eu escrevo na forma de potência. Não é isso? E aí, professor, o que a gente vai fazer aqui agora? Cara, se você não sabe que o 16 é 2 elevado a 4, como é que você vai fazer isso? Você pega o número que você quer escrever na forma de potência, passa a barrinha lá e faz a decomposição. Por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Ou seja, 1, 2, 3, 4. O 16, professor, é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Tá, professor, e agora? O que é que eu faço? Gente, praticamente já acabou o cálculo. Como é que nós resolvemos uma equação logarítmica? A gente resolve fazendo com que o primeiro membro e o segundo membro se tornem potências de mesma base. Por quê, professor? No momento em que eu consigo fazer com que o primeiro membro se torne igual, o primeiro membro e o segundo membro se tornem potências de mesma base, professor, o senhor está dizendo para mim que 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 4. Cara, se 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 4, o que eu posso afirmar sobre os meus expoentes? Gente, que os expoentes são iguais, ou seja, o meu x vai valer exatamente 4. Acabou, professor? Acabou. Quanto que é o logaritmo de 16 na base 2? É 4. O logaritmo de 16 na base 2 é 4. Pronto. Professor, vamos para a letra B. Ver se eu entendi mesmo. Mesma coisa? Mesma coisa. Quem é a base desse logaritmo? Quem é a base? Professor, nesse aí a base é aquele número pequenininho lá. Não é isso? Base é 3, professor. A base é 3. Quem é o logaritmando? 27. Quem é o logaritmo? X. Como é que a gente resolve? Professor, toda vez eu olho para a base. Eu pego a base, elevo a quem estiver aqui, professor, o resultado, que é x, é sempre igual ao meu logaritmando, que é... Professor, toda vez é desse jeito? Professor, toda vez é desse jeito. E agora, professor, você transformou aquele logaritmo numa equação exponencial. Como é que resolve uma equação exponencial? É 3 esse aí, Gabriel? É 3, Assênio? Vamos ver aqui. Professor, eu tenho que fazer com que o primeiro membro e o segundo membro se tornem potências de mesma base. Nesse caso aqui, professor, o 3 elevado a x já está na forma de potência, eu vou repetir. É igual esse 27. Na forma de potência, ele vale 3 elevado a 3, gente. Professor, como é que o senhor sabe que é 3 elevado a 3? Como que o senhor sabe? Eu faço a decomposição, ó.
27 por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Professor, o meu 27, 1, 2, 3. É a mesma coisa que 3 elevado a 3. Fiz isso, feito isso, a gente conseguiu fazer com que primeiro membro e segundo membro se tornassem potências de mesma base. Se já está igual, professor, aqui é base 3, aqui é base 3, eu posso dizer que esse expoente e esse expoente são iguais. X é igual a 3. Acabou, professor? Acabou. Quanto que é o logaritmo de 27 na base 3? Deu 3, professor. Prof, o resultado dá o mesmo da base? Não, foi apenas uma coincidência nesse exemplo. Vou para a letra C, mas vocês que estão conectados, vocês podem me interromper, vocês podem ir lá no chat. Professor, por que que ali deu isso? Por que que ali deu isso? E a gente vai tentando esclarecer para vocês. Estão entendendo, não é? Vou para a letra C. Não deixa acumular dúvidas. E aqui, professor? Só do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Não muda nada. Quanto é que vale aquele X lá? Quanto é que vale aquele X? Professor, toda vez que eu tiver qualquer cálculo de logaritmo de BA que é igual a X, isso aqui, professor, vai virar uma equação exponencial. A gente pega o A, eleva ao X aqui, professor, e vai ser sempre igual ao meu B. É a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Eu já vou no automático. A base aqui é 5, elevado ao resultado que é X, é igual ao 125. Ou seja, o logaritmo se transformou em uma equação exponencial. Pegou, né, José William? Certinho. E esse aqui, professor, vai dar quanto? Professor, do mesmo jeito. Tudo o que eu puder escrever na forma de potência, eu escrevo na forma de potência. Alguém aí nesta equação exponencial, dá para escrever na forma de potência? Professor, 125. Pega lá, professor, transforma ele na forma de potência. Vai ficar 5 elevado a x. O 125 é 5 elevado a 3. Porque 5 vezes 5 dá 25, 25 vezes 5 dá o 125. Professor, o senhor conseguiu aí, ó. Primeiro membro e segundo membro já estão escritos na forma de potências de mesma base. Então, eu já sei quanto é que vale o x. Se o senhor está dizendo ali para mim que 5 elevado a x é igual a 5 elevado a 3, óbvio, professor, que o x desta também vai valer 3. Esse 3 que eu estou encontrando, pela resolução, 5 elevado a 3. É 3, Gabriel, essa aqui, 5 elevado a 3 também, ó. 5 elevado a 3, 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5, 125. Tá bom? Corrige aí. Prof, eu acho que entenderam. Eu acho. Estão caladinhos aí, se não perguntem, gente. Não vai ficar com dúvida. Essa aqui, professor. Quanto é que vai dar o logaritmo de 49 na base 7? Hoje daqui vocês saem hoje sabendo fazer o cálculo de um logaritmo, com certeza. A não ser que você não saiba escrever um número na forma de potência. Aí, nesse caso, a gente tem que treinar lá a decomposição em fatores primos. Mas nada que com exercício vocês não resolvam. Essa aqui deu quanto, Gabriel? 3 também? Essa aqui? Essa que eu tenho agora, a letra D? É isso? Vamos ver aqui. Como é que resolve? Quem é a base, professor? Que a base é 7, professor. Então, vai ficar 7 elevado aqui ao x é igual ao meu logaritmando, que é 49. Alguém dá para escrever na forma de potência? Ah, tá, esse é o resultado passado. Entendi, Gabriel. Alguém dá para escrever na forma de potência nessa equação exponencial? Dá, professor. O 49. Professor, então vai ficar 7 elevado a x é igual 49 na forma de potência dá quanto, gente? 49 na forma de potência dá quanto? Professor, 49 dá a mesma coisa que 7 elevado a 2. Se porventura você não entender a potência, vá lá no chat e coloca para mim, viu, gente? Professor, eu não entendi por que ali é 7 elevado a 2. Dá para o senhor fazer a demonstração? Eu faço.
Mas quem já estava aqui é porque eu estou vendo que está oscilando. Tem aluno chegando, aluno saindo, aquela coisa toda. Pode ser que perca a introdução. Aí chegando, após as atividades, vai ficar um pouco perdido. Tá bom? Professor, aqui deu 2. Deu certinho, Gabriel. Base 7, base 7. Nós conseguimos fazer com que primeiro membro e segundo membro se tornassem potências de mesma base. Então, ele está dizendo ali para mim que 7 elevado a x é igual a 7 elevado a 2. O que é que eu posso concluir, professor? Que para que eles sejam iguais, o x tem que ser exatamente igual a 2. Foi muito difícil? A, B, C, D, eu acho que ainda tinha mais letra. Vai lá, próximo. Se não entendeu, vai lá e pergunta. Isso, Alencar, é isso mesmo. A ideia é essa. Essa aqui vai dar quanto? Essa aqui dá quanto? Vamos ver se vocês estavam prestando atenção. No segundo era o terceiro slide, onde eu fiz um comentário com vocês. Esse aí, ele quer o logaritmo de 1000. Quanto é que vai dar esse cara aí, professor? Quem é a base desse número aí, gente? Quem é a base? Alguém pode me dizer quem é a base desse logaritmo? Quem que é a base deste logaritmo? Professor, eu não estou vendo a base. A base é um númerozinho que fica aqui, professor, ó. Estou vendo não, professor. Não estou enxergando a base. O que foi explicado, professor? Quando eu não enxergar a base é quanto? Valeu, Samuel. Quando eu não enxergar a base, Samuel colocou pra gente lá no chat, a base é 10, professor. Toda vez que eu não enxergar, toda vez. Então, na minha situação, esse logaritmo aqui é a mesma coisa que o logaritmo de 1000 na base 10, que é igual a x. Professor, eu precisava ter que reescrever ele colocando a base 10? Não, gente, eu estou reescrevendo só para justificar. É só para você entender que quando você não enxergar a base, ela sempre vai ser 10. Alencar já colocou o resultado? A base... Não, ali já... Gabriel, esse 1, o que é esse 1 aí, Gabriel? Que você... corrigiu, não é isso? A base é 10, gente. No logaritmo, sempre que eu não enxergar a base, esta obrigatoriamente vale 10. E eu tenho que saber quem é a base para montar a minha equação exponencial. Aqui vai ficar 10, que é a base, elevado ao resultado, que é x, é igual ao nosso logaritmando, que é 1000. Como é que a gente vai resolver aqui? Eu tenho que fazer com que o primeiro membro e o segundo membro se tornem potências de mesma base. Até aí tudo bem? Professor, vai ficar 10 elevado a x é igual. Professor, esse 1000 aqui, na forma de potência, dá quanto? O 1000 na forma de potência. Olha direito, Gabriel. 2. 1000, cara. 1000 na forma de potência dá quanto? 1000 na forma de potência dá 10 elevado a 3. Tem 3 zeros. Não é? 1000 é 10 vezes 10 vezes 10. 1000 é 10 elevado a 3. Professor, primeiro membro e segundo membro já estão escritos como potências de mesma base. Se ele está dizendo para mim que 10 elevado a x é igual a 10 elevado a 3, eu posso afirmar que o meu x nessa equação vale exatamente 3. Está tranquilo o logaritmo? Estou vendo muita gente conectada. Perguntem, gente, por favor, não vai ficar com dúvida. Por quê? Porque a gente vai agregar valor. A gente vai ter expressões maiores e no meio dessas expressões maiores eu já tenho que saber fazer esse cálculo aí, que é a parte básica do meu logaritmo. Prof, vamos lá. Tipo esta aqui. Ele quer que você calcule para a gente o valor daquele K da base, sabendo que o logaritmo de 81 na base K, que ele não me deu, aqui não é 10 a base não, tá bom, gente? Quando eu considero a base 10, é quando eu não enxergo a base. Ali a base é K, ele quer justamente descobrir. Como é que eu vou resolver isso aqui, gente? Como qualquer outro logaritmo. Como é que resolve? Pega a base, eleva ao resultado, que é 4, que nas anteriores, professor,
Era o x que estava lá. É igual ao meu logaritmando, que é 81. Mudei o pensar? Mudei o desenvolvimento? Não, até agora a gente está fazendo do mesmo jeito. E agora? De novo, professor, eu parei aí, não sei o que é que eu faço agora. Repete comigo. Tudo o que eu puder escrever na forma de potência, eu escrevo na forma de potência. Tudo que eu puder escrever na forma de fração, eu escrevo na forma de fração. Eu estou visualizando a possibilidade de escrevermos aquele 81 na forma de potência. Aí você ia lá, professor, 81, se eu não souber de cabeça. Não dá por 2, dá por 3. 81 por 3 dá 27. Que dá por 3 que dá 9. Que dá por 3 que dá 3. Que dá por 3 que dá 1. Professor, este 81, na forma de potência, é 1, 2, 3, 4. Professor, é o 3. Ou seja, eu vou dizer que o K elevado a 4 é igual ao 3 elevado a 4. Quanto é que vocês acham que vale o K? Ele está dizendo para mim que K elevado a 4 é igual a 3 elevado a 4. Eu acho que já dá para vocês concluírem que o valor do nosso K é exatamente igual a quanto? O valor do nosso K? Professor, o valor do nosso K é exatamente 3, professor. O valor do nosso K é exata... Ou 3 não, é 3 mesmo, 3, desculpa. O valor do K é 3. Que ali, ó, né? K elevado a 4 é 3 elevado a 4. Então, se tu olhar direitinho, eles são iguais? São, professor. Então, K tem que valer 3. O K tem que valer 3. Entendeu, Alencar? Ó, é só olhar, os dois são iguais. Um está elevado a 4 e o outro está elevado a 4. Então, professor, o K está elevado a 4. O 3 está elevado a 4. O meu K, professor, vale exatamente 3. Resolvido? Vou para a próxima. Vocês vão me perguntando, vocês não vão ficar com dúvidas. Gente, vocês acabaram de entender como calcular o logaritmo de um número natural. Tudo bem? Vocês acabaram de calcular comigo o logaritmo, não o logaritmo neripiano, na realidade, o número natural, no caso, considerando que a base seja um número natural. Prof, existem alguns logaritmos que não precisa fazer conta. O Samuel colocou lá para mim. Existem alguns logaritmos que não precisam fazer conta. Então, vai ter uma diferença de livro para livro. Eu não sei qual que é o livro que você está utilizando na tua escola, mas tem livro que considera que algumas consequências são propriedades ou algumas propriedades são consequências. Então, a gente vai tentar entender. Propriedade, professor, são apenas, sabe quantas? Deixa eu ver, a gente tem o logaritmo do produto, do quociente, do expoente, professor. Que mais? Tem outro. Do expoente que passa multiplicando. Professor, propriedade mesmo, nós só temos umas 4. Propriedade. A professor, no meu livro aqui tem dizendo que tem 10 propriedades. É porque parte dessas propriedades são consequências. É porque eu acho que a pessoa que escreveu o livro não conseguiu compreender bem a diferença entre propriedade e consequência. Mas, se você quiser dizer que tudo é propriedade ou que tudo é consequência, não tem problema. Eu quero que você entenda. Consequência é algo que dá para perceber visualmente. Propriedade é algo que eu tenho que desenvolver, que eu tenho que aplicar. Tipo, por que essa primeira aqui é uma consequência, professor? O que diz a primeira consequência? Gente, a primeira consequência me afirma que o logaritmo de 1 em qualquer base é sempre 1, professor. O logaritmo de 1 em qualquer base é sempre 1. Vocês entenderam? O logaritmo de... desculpa, gente. Eu vou olhar para a potência aqui. A elevado a 0 é igual a 1. O logaritmo de 1, professor, em qualquer base é sempre 0. 1000 perdões. É porque eu olhei aqui para a potência, ó. Eu li e fui para cá. Espera aí, professor. Pois traduz para mim isso aqui direitinho. Gente, presta atenção. Se porventura a pessoa pede para ti, eu quero que tu calcule
o logaritmo de 1 na base 7, professor? Quanto que dá? 0. 0, 0, 0, 0. Beleza? Opa, mais gente, ó, as meninas participando agora. Bom dia, Paola. 3 certinho. Se o cara pede para mim, professor, o logaritmo de 1 na base 3 é quanto, professor? É 0. Toda vez que ele pedir para você o logaritmo de 1 em qualquer base, é sempre 0. Sempre, professor. Sempre 0. Professor, e se eu me esquecer disso? Como é que eu iria resolver? Se eu esquecesse que o logaritmo de 1, eu prefiro que você não esqueça, mas se você esquecer, você ia fazer a conta igual como a gente fez agora há pouco. Você queria saber, eu quero saber quanto que é o logaritmo de 1 na base 7. Você chama o resultado aqui de x para você calcular, professor. Como é que resolveria isso aqui? Professor, ia ser 7 elevado a x é igual a 1. Eu tenho que fazer com que primeiro membro e segundo membro se tornem potências de mesma base. Então, peraí, professor. Se aqui é 7 elevado a x e aqui é 1, como é que eu faço esse 1 virar uma potência de base 7? Gente, para quem estudou potência com a gente viu que tem uma potência que o resultado sempre dá 1, professor. É aquela que tem expoente 0, ou seja, o 1 ali, professor, é a mesma coisa que 7 elevado a 0. Ou seja, 7 elevado a x é igual a 7 elevado a 0. Ou seja, professor, o seu x vai valer exatamente 0. Resumindo, professor, toda vez em qualquer base, qualquer logaritmo de qualquer base, o logaritmo de 1 em qualquer base é sempre 0, professor. O logaritmo de 1 em qualquer base é sempre 0. Acabou, professor. Agora, eu tenho uma segunda consequência. Essa é a primeira, que você realmente não vai precisar fazer conta. Você está no meio das tuas contas, apareceu o logaritmo de 1, 0. Acabou. Em qualquer base, qualquer base. Segunda consequência. Quando o logaritmando é igual à base, professor. Quando o logaritmando é igual à base, o resultado dá sempre 1. Como assim, professor? Exemplo. Logaritmo de 5 na base 5. Professor, esse é igual a esse? É, professor, é 1. Você entendeu? Olha só, dou outro exemplo. Você pode até colocar no chat aí um exemplo que você possa estar sentindo dificuldade. Se eu botar logaritmo, professor, de 8 na base 8, quanto que é, professor? Logaritmando e base são iguais? É 1. Você entendeu? Se logaritmando e base são iguais, o resultado sempre dá 1. Ou seja, essa parte da consequência é justamente para evitar de você ter que fazer conta para alguns logaritmos. Logaritmo de 1 é sempre 0. Logaritmo onde base e logaritmando são iguais, o resultado é sempre 1. Beleza? Ótimo, professor. Que diz a terceira consequência? Mas você pode perguntar aí se não tiver entendido. E eu vou já colocar exercícios disso, pode ficar tranquilo, tá bom? A terceira consequência, gente, ela diz para mim o seguinte: se eu tenho um logaritmo de base A e logaritmando A elevado a um expoente, ou seja, ele está dizendo para mim que se a base for igual ao logaritmando, o resultado vai ser o próprio expoente. Se você se deparar com essa situação aí, ó. Tranquilo, grande Gabriel, boa aula. A gente se encontra mais tarde. Professor, olha só. Na nossa situação aqui, se eu colocasse, calcula para mim o logaritmo de 3 elevado a 7, professor. Será que eu precisava fazer conta nesse logaritmo? Não. Não, professor. O senhor está dizendo para mim que se esse for igual a esse e tiver, professor, expoente, o resultado é o expoente. Entenderam?
Professor, e se eu não lembrar disso tudo? Tem como fazer conta? Tem, gente. A gente já vai fazer conta e vocês vão observar de quantas formas vocês poderiam estar pensando o cálculo do logaritmo. Sendo que, em último caso, você fazia a conta igual como nós fizemos nos exemplos anteriores. Professor, a quarta consequência, professor, ele considera basicamente como se fosse uma propriedade. Sério, professor? Sério? Como assim? Deixa eu limpar aqui embaixo. A quarta consequência, nós temos uma potência onde o expoente é um logaritmo. Tipo, eu vou botar aqui para ti, ó, 7, aqui um número grande, aí o expoente é um logaritmo. Logaritmo de base 7, professor, 5. Toda vez que você se deparar com uma potência, onde o expoente da potência é um logaritmano, e você perceber que a base da tua potência é igual à base do logaritmo que representa o teu expoente, o resultado, professor, é o teu logaritmando aqui, professor, é 5. Entendeu? Mais ou menos, eu vou já colocar atividade. A quinta consequência, gente, é o que nós já vamos estar desenvolvendo com vocês, como sendo uma equação exponencial. Ele só está dizendo para mim que se você tiver 2 logaritmos de mesma base iguais, o senhor pode afirmar que o logaritmando da primeira tem que ser igual ao logaritmando da segunda. Certinho? Professor, mais ou menos. Vamos treinar isso com números, professor. Vamos ver se a gente consegue. Vou colocar exemplos de cada uma daquelas consequências para vocês verificarem quando que eu tenho que fazer conta, quando que eu não tenho. Tipo, eu vou perguntar para você, calcula o logaritmo de 1 na base 7. Se você não lembrar da consequência, como é que você ia resolver? Professor, igual como eu fiz, 7, pega a base, né? Vai ficar 7 elevado a x é igual a 1. Vai ficar 7 elevado a x. Esse 1 aqui, professor, na forma de potência é 7 elevado a 0. Fiz com que primeiro membro e segundo membro se tornassem potências de mesma base. Lógico, professor, se 7 elevado a x é igual a 7 elevado a 0, x é igual a 0. Mas será que você queria fazer conta, gente? O professor não precisava fazer conta aqui não, professor. Sabe por quê? Porque eu já bati o olho e já observei uma consequência. O logaritmo que o senhor quer que eu calcule aqui é o logaritmo de 1. Sempre, professor, o logaritmo de 1 é sempre 0. Acabou, professor. Ou, como eu te falei, fazia a conta. 7 elevado a x é igual a 1. 7 elevado a x é igual a 7 elevado a 0. Professor, as bases estão iguais, x é igual a 0. Aqui, professor, do lado direito, eu quero y. Professor, precisa fazer conta? Não, professor, não vai precisar fazer conta. Por quê? O logaritmo é de 1. Professor, mas a base ali é a raiz de 3, deve ser mais difícil. Não, gente. Eu não quero nem saber quem é a base. O logaritmo de 1 em qualquer base é 0. Professor, então o y aqui é 0. Acabou? Acabou, gente. Ou, mas aí fica a seu critério, ou fazer a conta. Raiz de 3 elevado a y é igual a 1. Vai ficar, professor, raiz de 3 elevado a y é igual a esse 1 na forma de potência, e a raiz de 3 elevado a 0. Fiz com que primeiro membro e segundo membro se tornassem potências de mesma base, y é igual a 0. Então, entendida a primeira consequência, isso Alencar, não é fácil? Então, quer dizer que toda vez que eu tiver numa conta, numa expressão, numa situação, problema, que eu necessite calcular o logaritmo de 1, 0. Acabou? Acabou, gente. Exemplos da segunda consequência.
Estou lá no meio de uma conta, tem logaritmo, aquela coisa toda, professor. Eu percebi que esses dois caras são iguais, ó, professor. Eu vou precisar fazer conta? Não. Tu não vai precisar fazer conta. Isso é a segunda consequência. Quando esses dois caras forem iguais, professor, o resultado é sempre 1. Toda vez, professor, que for igual, o resultado é 1? É. Toda vez que for igual, o resultado é 1. Professor, mas e se eu esquecesse, eu posso fazer conta? Pode, gente. Como é que você iria resolver a conta de ambos? Professor, igual como a gente fez agora há pouco. Pega a base, não é? 5 elevado a x é igual a 5. Esse 5, o expoente dele aqui é 1, professor. 5 elevado a x igual a 5 elevado a 1. É porque o x vale 1. E, professor, realmente vai dar 1. Esse outro aqui, pega a base, que é 7, elevado a y é igual ao teu logaritmano, que é 7. Esse 7 é 7 elevado a 1. Professor, já está na mesma base, professor, o seu y é igual a 1. Entenderam? Quando é igual, logaritmo de 1 em qualquer base é 0. Agora, se logaritmando e base são iguais, o resultado sempre vai dar 1. Tá, professor, aqui o senhor fez com conta, mas precisava fazer essa conta? Não, gente, é isso que eu quero que vocês entendam. É para vocês olharem para cá. Você olhou, esses dois são iguais? São, professor. É 1. Esses dois são iguais? São, professor. Então, é isso que eu quero de vocês. Beleza? Vou para a próxima consequência. Se não tiver entendido, pergunta. Professor, e esse aqui, professor? É parecido com o anterior, professor. Só que tem expoente. Ó. Aqui é 5, aqui é 5 e tem expoente. Professor, sabe quanto é a resposta? O x é igual ao expoente, professor. Quando a base for igual ao logaritmano que tem expoente, professor, o resultado é o meu expoente. O resultado é o meu expoente. Isso, show de bola, Alencar. Você entendeu? Professor, eu ia me esquecer desse negócio bem aí, ó. Eu ia me esquecer. Eu poderia resolver? Lógico, se você quiser resolver. Os primeiros exercícios de hoje, não foi? Como é que resolve? Aqui a base, aqui é o logaritmando. A gente pega a base, eleva ao x, é igual ao logaritmando, que é 5 elevado a 11. Olha aí, professor. 5 elevado a x, e ele está dizendo para mim que é 5 elevado a 11. O que é que eu posso concluir? Professor, que o x é igual a 11. Só que eu não vou perder meu tempo. Não é isso? O outro aqui, como é que resolve? A base é 7. Vai ficar 7 elevado, professor, ao resultado, é igual ao logaritmano, que é 7 elevado a 3. Professor, ele está dizendo que 7 elevado a y é igual a 7 elevado a 3. Então, o y, professor, é 3. Só que, novamente, se você conseguir lembrar, melhor ainda. Se não, você resolve. Professor, quando esse é igual a esse, professor, o resultado é o próprio expoente. X é igual a 11. Quando este é igual a este, quando a base é igual ao logaritmando, o resultado é o próprio expoente. Aí já foi a terceira consequência. Vou para a quarta, professor. Aquela, professor, onde o logaritmo está no expoente, professor. Ó, aqui o logaritmo, ele está no expoente, professor. Quando o logaritmo, essa aqui é bem característica, não tem outro caso dela vir. O logaritmo vai vir lá no expoente. Aí tu vai observar o seguinte, quando o logaritmo vier no expoente, se a base da potência for igual à base do logaritmo, o teu resultado é esse cara aqui, professor. O x aqui vai ser 7. Quando a base da potência for igual à base do logaritmo, o resultado vai ser aqui
Deu certo? Pode ser que uma consequência ou outra você acabe esquecendo, é normal, até porque eu estou apresentando isso para vocês agora, é novidade para vocês. Mas o que eu quero que vocês entendam é que se vocês esquecerem a consequência, não quer dizer que vocês não vão fazer a questão. Vocês podem resolver aquele logaritmo que ele está dando para você, igual como já foi resolvido em outros casos. Esse aí, quando tem expoente, é que para resolver é um pouquinho diferente, que eu vou deixar para apresentar nas próximas aulas para vocês. Eu quero só que vocês aprendam cada uma dessas consequências. Professor, tinha mais duas consequências. Essa daqui, por exemplo, professor, é uma equação logarítmica. Você está vendo que esse log aqui tem base 2, e ele está dizendo que é igual a esse outro log aqui, professor, que também tem base 2. Gente, se ele está dizendo que isso é igual a isso, está na mesma base? Tá, professor, então eu posso afirmar que x é 5. Nessa outra aqui, professor, do mesmo jeito, ó, a base aqui é k, esse log é igual a esse log, professor. O que é que eu posso entender? Professor, que se eles são iguais, o logaritmando de uma tem que ser igual ao logaritmando da outra, ou seja, 2x tem que ser igual ao... Aí só é tu resolver. 2x menos x é igual a 5, x vai valer igual a 5. Perfeito? Valeu, Alencar. Vocês entenderam as consequências? A gente vai adentrar agora em contas, onde você pode ou não estar aplicando cada uma dessas consequências. Mas antes, a gente vai dar aquela pausazinha super rápida, só para a gente se hidratar. A gente volta já já com mais função logarítmica. Até daqui a pouquinho.